aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. E começando mais um R Final aqui do lado do meu amigo Beto, nos bastidores do Bibliocast não, poxa, do P1 Position, canal aqui de Brasília, um podcast que juntamos eu, ele, José Pedro Morgado, os produtores de conteúdo de Brasília, participando dessa edição especial do podcast do Beto, e aqui com o próprio Beto, pra gente discutir um pouco mais sobre o que a gente falou hoje aqui, né, Beto? A gente tem, ao longo da nossa história no automobilismo, pilotos que nos inspiram, né? E a gente deixou de citar vários ali ao vivo. Um Jeff Gordon, um Jimmie Johnson, não te chama atenção, não? Chama. Como é que não chama? Um Jimmie Johnson, Jeff Gordon, tá doido. Tem o Tony Stewart também. Eu era alucinado ver ele correndo, aquele carro número 20, depois ele virou 14. Ele era especial. Nossa, eu sempre gostei muito do automobilismo em geral. Mas a NASCAR me chama mais atenção por ser uma coisa mais frouxa, digamos assim. Ela não tem muito mimimi. Tocou, bateu e segue a tua vida. Se você descontar amanhã na outra corrida, aí o problema é teu. Tem aquele empurra, lado a lado o tempo todo. Cara, né? Bump o tempo todo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que essa questão do bump, é exatamente isso que acontece no kart rental. Que a gente comentou aqui sobre o André Marinho. A última corrida que eu vi deles, o André Marinho foi empurrando o irmão que estava em primeiro a corrida inteira para se distanciar do resto do pelotão. Eles abriram o caminhão de distância. Aí, como o André estava na frente, ele abriu bastante do irmão e ele esperou o irmão chegar para dar essas empurradas e eles dois abrirem. Cara, no final da corrida o irmão dele abriu, o André ganhou e você vê que tanto num kart rental quanto num NASCAR, os caras conseguem se ajudar do mesmo jeito. Pois é, não, e o kart rental tem uma coisa que não tem setup, né? Você faz, o setup é fixo para todo mundo. O kart rental aqui, ele é muito bem organizado. O campeonato nacional é muito bem organizado, é uma galera separada por peso, você tem o sorteio dos karts, você tem lá qual o melhor e qual que é o pior kart, você tem direito a um descarte, né? Sorteou um kart ruim. Não quero, descarta, aí vai sortear outro para você. Só corre se você pegar um outro carro ruim. Você pegou um mediano, vou ficar com ele ou não quero? Não quero. Se você pegar um ruim, acabou, não tem troca. Então, é muito bem organizado. Isso aí. E a gente falou também de Fórmula 1 aqui, rapidinho. Muito, né? Bastante, acho que ocupou umas 2 horas desse programa. Nossa. Mas assim, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a gente está vivendo a melhor McLaren de todos os tempos por causa do Lando Norris? Por conta do Lando Norris, você está vivendo uma McLaren qualquer. Sério? Lando Norris não é piloto para estar onde está, ele não tem capacidade ele não tem desenvolvimento, ele não tem arrojo, ele é um piloto medroso, na minha opinião. Olha, eu vou falar uma coisa para você, falei até no podcast aí. Eu acho que o Lando Norris evoluiu muito como piloto e a gente tem aí um piloto, assim, não um piloto para brigar pelo título, mas aquele tipo de um piloto que está aprendendo a andar na frente. Mas ele tem 120 corridas, ele está aprendendo agora. Não dava. O Piastri tem menos corrida que ele, a curva de aprendizado dele é muito superior à do Norris. É um piloto que veio de uma fase péssima da Fórmula 1 na McLaren, que foi aquela época que a McLaren estava aquela coisa doida com o Ricardo, que não andava direito e sabe, ele veio de uma fase difícil da McLaren, ele vestiu a camisa, ele estava lá. Foi o momento que ele devia ter pego essa curva de aprendizado e ter polido ela. Eu tô andando no meio do pelotão, tô andando atrás, eu vou ser mais combativo, eu vou ser mais agressivo, eu vou ser mais objetivo, vou chegar, colocar do lado e se o cara não tirar, bate. Mas ele não tem isso. E ele tem ele tem 6 anos, como a gente falou, 6 anos de categoria. Ele, andando no meio do bolo, ele já tinha que ter aprendido. E eu acho que muita gente estava falando lá do estilo dele de largada, que ele perde muita posição, que ele tem medo de disputar posição. E isso eu vou te falar de onde vem, desse bolo do meio. Pois é. Que ele tinha que se defender muito para conseguir fazer a primeira, segunda, terceira curva ali, para seguir a corrida.
esse medo não saiu dele. Poxa, agora você desbloqueou a memória absurda minha, que vê ele largando lá atrás com a McLaren já. Ele largava realmente para se defender e não para atacar. E eu lembrei agora disso. A gente acabou de falar 3h10 aqui no podcast. Pois é. Não falamos sobre isso. Pois é, a gente viu o Carlos Sainz na época que ele dividia a equipe com o Carlos Sainz largava para atacar. Ele não, ele largava, fazia a primeira curva encolhidinho. Ele não mudou o chip, ele não mudou o mindset. Quando ele mudar isso, aí ele vai melhorar a largada dele. Como a gente falou, às vezes a reação dele é a mais rápida, mas ele na hora que vai chegar ali numa curva, enquanto um Verstappen, um Hamilton, um Norris, ou um Piastri, um George Russell, vai até lá mais para frente, para frear lá na frente, ele já tirou o pé, já freou, já fez a curva, já ficou de olho em quem vinha batendo nele, sabe? Ele tá muito preocupado com isso. Ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que fazer o papel dele. Não é não se preocupar 100%. Mas ele tem que ser mais arrojado, porque largar em segundo e cair lá para sétimo... complica, realmente complica. Mas aquela largada da Espanha, como a gente bem falou no podcast, ele fez um ponto fora da curva. Ele brigou com o Verstappen um pouco até o Verstappen retardar uma freada. É o Verstappen, né? Eu não imaginei Norris passando. Eu também, assim, eu imaginei ele se defendendo contra o motor forte da Red Bull, mas... ele brigando até o final, realmente a gente revendo o lance, não pareceu, mas eu achei que aquela corrida da Áustria, o Norris foi muito prejudicado, porque o Verstappen jogou o carro para cima dele. Ali foram os dois. Ali o Norris, o Max deixou espaço, cara, ele voltou um pouco para a curva, voltou. Tinha espaço? Até tinha. Mas o que aconteceu? Ele retardou virar e o Norris perdeu. Ele fez muito mais aberto e o Norris achou que ele ia... Tá vendo? É aquela coisa, eu vou me defender, mas eu também não sei observar o do lado. Porque se ele já viu, porque ele sabe, piloto macaco velho, ele vai andar, opa, já passamos do ponto da curva. Peraí, por que ele não virou? O Verstappen... Eu vou virar, mas ele tá aqui. E aí? E o Verstappen... é culpa dos dois, na minha opinião. O Verstappen também não viu. Acho que a culpa foi mais do Verstappen, porque Sim. Ele jogou o carro uma vez, e na hora que o pneu estava estourado, ele jogou o carro de novo. Ali ele não jogou o carro de novo. Ali eu vou te falar o que acontece. O regulamento diz que ele tem que sair de imediato da linha da corrida. Então, quando ele estourou o pneu e ele não tinha todo o controle do carro, tanto ele quanto o Norris, eles tinham que ir para fora. Mas ele foi muito para fora. Sim, mas ele estava cumprindo o regulamento. Aí não tem como a gente falar assim, ele jogou ou ele só estava saindo da linha e tal. É muito subjetivo, entendeu? Mas ali, para mim, teve uma jogadinha para cima dele? Teve. Mas na regra diz que eles têm que sair logo. Então eles simplesmente se desvencilharam dali da linha de corrida, porque aquela curva não é uma curva devagar também, né? O cara vem meio que descida assim, ele vai embora. O carro prega no chão e vai. Mas eu achei muito estranha essa segunda mexida, porque na minha impressão, ele olhou assim pro Norris e fechou. Tem dúvida, não duvido não, meu amigo. Mas o Max consegue fazer algumas coisas que os outros não conseguem, inclusive olhar pro cara do lado. Vamos ver o que o GP da Holanda mostra pra gente, que semana que vem a Fórmula 1 volta, e aí ver se a gente vai ter aquele encontro na curva 1, se o Norris mudou a chavinha pra metade do ano, ou se o Verstappen vai empurrar mais essa vantagem. Ele está desenvolvendo, a McLaren vem melhorando desde o meio do ano passado, 2023. Ela vem crescendo, vem numa crescente boa. Se ele não mudou isso até agora, ele não vai mudar no meio da temporada para frente. Não muda. A gente nunca pode falar até acontecer. Mas acredito nisso. Só termina quando acaba. Acredito em você, mas não acredito no desenvolvimento dele de 3 semanas pra cá. Isso aí. Olha, pra te liberar aqui, fala o nome do seu podcast e fala o nome do seu Instagram. Galera, tudo bem? Aqui é o Beto, meu podcast aí no YouTube. A gente tá no P1.position, tá? Lá no YouTube, segue a gente, compartilha. Meu Instagram pessoal, @Beto Xavier, tá lá também. E o do P1Position é @P1Position. E estamos lá também no Instagram. Segue a gente, curte, compartilha, que é muito importante pra gente. Isso aí. Agora chama o próximo convidado aqui, que vai entrar na nossa edição, Ricardo Arcuri. Ô, Ricardo, já tô te convidando, hein? Quando é que você pode? Vamos marcar, bora vir com o Natan de novo, vamos vir com o Morgado de novo, né?
Foi, esses apelidos surgiram aí depois, era sobre ele também? Era. Eu acho que era. Não sei. Tem que falar com o Thiago do Fórmula Brum. Pois é, você vai vir entender o que quer dizer quando a gente soltar o podcast no ar aí do P1 Position. Já está no ar no P1 Position. Já então tá lá. Então acessa lá para você ver o nosso bate-papo completo. Mas, por hora, Ricardo Arcuri no R Final. Valeu. Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan, Zé Pedro e o freestyler Thiago e amigos do R Final. Pra quem sabe essa história, é uma piada interna minha e do Thiago sobre comentarista freestyle. Mas respondendo a sua pergunta, Natan, eu vou colocar isso de uma outra maneira. Se você perguntar se é um dos maiores de todos os tempos, não tá nem perto disso. Mas devo colocar que é a terceira grande gestão da história da McLaren. E ainda uma gestão que demorou muito para conseguir estar num bom patamar. E dá para dizer que a grande maioria dos grandes sucessos da McLaren veio com o Ron Dennis, e aí vale desde McLaren Tech Porsche com o Alain Prost, a McLaren Honda com o Alain Prost e Ayrton Senna, McLaren Mercedes com o Mika Häkkinen, e até aquele título do Hamilton em 2008, também são bons tempos da McLaren, que foi gerida pelo genial, eu particularmente acho isso, Ron Dennis. Teve, lógico, os tempos de Bruce McLaren, que foi os tempos de James Hunt, de Emerson Fittipaldi, que aí, ainda que não fosse o próprio Bruce gerindo, era uma gestão, um resquício daquela gestão inicial criada pelo neozelandês Bruce McLaren. Então, respondendo a sua pergunta, não, eles ainda não estão nem perto desses tempos gloriosos de títulos que a McLaren já teve no passado. Mas, separando a questão de prospecto, aí a gente pode ter uma conversa legal a respeito. Porque, de fato, o Zac Brown demorou muito para conseguir colocar a McLaren num prumo interessante. Vai desde os tempos de negociações com a Honda, aí passando para esse tempo de reestruturação que entrou a Mercedes no trabalho da McLaren, aí tentar achar uma maneira interessante de gerir a coisa toda, a adaptação do André Stella, que não começou bem no trabalho, o melhor uso do trabalho do Peter Perdomo, que foi o braço direito do Adrian Newey na Red Bull por muitos e muitos anos. Então, esse trabalho que a McLaren hoje tem é uma gestão boa, porém em crescimento devagar, devido a diversos problemas próprios da equipe. Então, dá para esperar sim que no futuro ela tenha um bom prospecto de voltar a ser campeão, sim. Então, existe um bom prospecto de crescimento ao ponto de poder se tornar uma fase vencedora. Está encaminhado a isso, e eu diria até que para 2026, para mim, ela pode entrar como grande favorita, tá? Ela tem uma chance grande de vir como equipe para ser campeã nesse novo regulamento que começa em 2026. Mas, se você me perguntar hoje, não. A gestão de Zac Brown não chegou nem perto dos frutos gloriosos de tempo de Ron Dennis e da primeira grande gestão que começou com o Bruce McLaren e foi continuada depois, tá bom? Mas, como prospecto, aí temos uma outra conversa. É isso aí, Natan. Um grande abraço para você e para todo mundo que está aí. E uma boa semana a todos. E de volta aqui aos nossos estúdios de Brasília, você ouviu o Arcuri, e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Tem uma coisa que a gente deixou passar no podcast, está deixando também passar aqui no R Final, que é a questão do motor. Além da boa administração, que o Arcuri falou da McLaren, eu acho que o tipo de motor, terem voltado para o motor Mercedes, foi a melhor escolha. Porque se for lembrar bem, lá em 2016, 2017, a equipe andava com o motor Honda. Aí depois, 2018, foi para o motor Renault. E aí deu uma pequena melhorada, mas não foi o suficiente para alcançar esse patamar que eles estão atingindo agora. Então, para mim, essa questão do motor Mercedes é uma chave técnica para essa arrancada da McLaren no campeonato aí de construtores e no de pilotos da Fórmula 1 2024. É verdade. Ah, não, também 2022 já era Mercedes, não estava tão boa assim. Mas era o primeiro ano do regulamento. Então, a gente viu 2023 deu uma melhora, 2024 tá nesse pelotão que a gente bem mencionou agora, o pelotão na frente. E a vida continua junto com a equipe Mercedes. A gente fazia tempo, aliás, que a gente não via McLaren e Mercedes brigando juntos ali pelo pelotão na frente.
Lá no P1 Position eu falei, aliás, né, sobre essa questão da Mercedes também, que é o melhor carro da Fórmula 1 no momento. Não dá para discordar em termos de resultado. Claro que não! Começou o ano mal e desde o GP do Canadá vem tendo uma grande crescente aí pelo pelotão à frente. Teve a pole do Russell no Canadá, teve a vitória do Hamilton na Inglaterra, teve essa dobradinha na pista que foi do Russell com o Hamilton em segundo, depois o Russell acabou sendo punido e o Hamilton acabou levando a vitória, mas na pista foi Russell e Hamilton. Então não dá pra duvidar do poderio desse carro da Mercedes também. É até interessante pra gente ver o que vai acontecendo no GP da Holanda, porque é uma pista mais travada do que o GP da Bélgica, bem mais. Mas ao mesmo tempo é diferente do GP da Hungria por causa daquele último trecho de alta velocidade, que tem aquela curva inclinada e a reta principal. Então se a McLaren foi boa no GP da Hungria, é um ponto de interrogação para o GP da Holanda. Porque a gente precisa saber se a Mercedes tem um ritmo de corrida para atingir velocidade boa nesse último trecho do circuito de Zandvoort. E ali equiparar a disputa com a sua equipe rival. O que eu acho? Eu acho que, pela característica sinuosa do circuito, a disputa ainda vai pender para o lado da McLaren. Ali com o Norris e com o Piastri, que venceu o GP da Hungria numa condição de circuito sinuoso parecida com essa de Hungaroring. O trecho sinuoso tem aqueles graus de inclinação, mas a velocidade baixa, na minha opinião, se assemelha bastante. Concordo plenamente. Então, caso a Red Bull perca o GP da Holanda, eu acho que vai perder para a McLaren e não para a Mercedes. Posso estar errado? Posso, mas a gente, como eu falei no começo do nosso episódio aqui, a gente nunca pode falar que tá gravado até ser gravado, até terminar a disputa. Então eu esperar para ver o que vai acontecer. E é nessa expectativa que a gente já começa a armar o programa da semana que vem, mas espera aí, o R Final ainda volta durante a semana para falar de Stock Car sim. Tivemos a etapa lá em Belo Horizonte, mas eu preferi dar prioridade para esse podcast, porque a gente gravou ele presencialmente, então essa ordem foi trocada essa semana, mas já estamos se preparando o especial da Stock Car para sair durante a semana, precisamente na quarta-feira dessa semana, que a gente vai estar lançando, se Deus assim permitir. Então tá. Enquanto isso, não esquece de seguir os nossos amigos. Aí teve o Thiago do Fórmula Brum, como o Arcuri falou, comentarista freestyle, porque ele acompanha várias categorias, não só a Fórmula 1. O Zé Pedro Morgado, lá do Bibliomania F1. E o P1 Position do nosso amigo Beto Xavier. Ah, você ficou curioso, né? Quer saber o que aconteceu no podcast? Você não ouviu, mas vai ouvir, mas quer ouvir um pouquinho aqui no R Final. Claro que sim! Então, por favor, editor, põe aqui pra nós. O Schumacher teve um adversário à altura que foi o Mika Hakkinen, 2 títulos mundiais ele perdeu pro Hakkinen, cara duro. O campeonato do 98 ele ficou com o Hakkinen até, 99 até, sua presidente estava também acho até melhor do que o Hakkinen. 98 você sabe que ele perdeu o título por conta de um argentino, né? Ele perdeu por conta da barbeiragem do Tueiro com o Takagi. Porque aí os detritos ficaram na chicane. O Schumacher passou por cima do detrito e o pneu estourou. Ele perdeu por conta da batida do Tueiro. É complicado, né? E o primeirão? Primeirão sempre. Mas isso aí ia ser muito brasileiro. Cara, mas vamos colocar aqui, né? Senna sempre teve um tipo de fator surpresa que nenhum outro piloto teve. Mas o Hamilton usou isso muito durante a carreira. O Hamilton fez aquelas ultrapassagens da Mercedes, até aquela de Rosberg, né, que ele passa por fora, acho que ele existiu. Sim. E foi um fator de muito talento e muito risco. Fala que ninguém imaginava que ele ia retardar a freada daquele jeito e ia conseguir passar. E assim, o Senna fazia isso, mas com um carro menor. Ele fazia isso com a Toleman embora, passando no Nick Lauda. Como é que você faz isso com o carro? Mas a Toleman não era a Minardi da Fórmula 1 na época. Não era o pior carro. Era um carro intermediário. Um carro que não ameaçava a Ferrari, não ameaçava a Brabham, não ameaçava... Meio de pelotão. Tem outra equipe grande. Tem Lotus. Aí chegava perto da Lotus, mas... Daí um pedacinho do P1 Position. Se você quiser acessar ouvir o podcast inteiro, acessa lá no YouTube P1 Position para ouvir o bate-papo muito legal que eu, Zé Pedro, Thiago e o Beto tivemos lá durante a tarde de sábado, último sábado. E acessa também o pessoal do Portal TV High Speed, o Portal JW News, lá do Fábio Santana e da Tamires Moura, e o canal Entusiasta sobre Rodas.
que é comandado no YouTube pelo meu amigo Rodrigo Carelli. Lá, conteúdo sobre automobilismo histórico que não falta. Então, acessa lá que você vai ver um grande conteúdo também. Inclusive, até fazer uma correção, né? Eu falei que no Super GT japonês, que a gente fez a live na última quarta-feira, eu falei que quem tava pilotando pelo título era o Leida, que tava atrás do piloto Keita Tsuchiya, que protagonizou uma pequena confusão ali no final da corrida de Suzuka, que decidiu a temporada. Na verdade, quem estava pilotando era o Wakazaka, e estava fazendo sim o sinal de luz para cima do piloto japonês, o Keita Tsuchiya. Feita essa correção, é hora de falar um grande abraço e até a próxima!